Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Café com Jacilk. E esse podcast especial que eu estou gravando aqui no Mirante Painácio, na Chapada Diamantina, um podcast que a gente realiza em lugares diferentes, em qualquer lugar, inclusive um grande amigo que está aqui presente, Paulo do Irado. Muito obrigado por participar. Opa, para mim é um prazer, Jacilca, estar aqui e é um lugar assim que eu considero marcante mesmo, né? Não só pela paisagem, mas por toda uma história, por toda uma vivência que eu tenho aqui. Por isso, achei tão interessante, tão oportuno que a gente tivesse aqui agora fazendo esse especial. É uma honra realmente conversar contigo e você não. Eu sugeriu gravar aqui. Gente, eu não imaginava tanta beleza. Eu fiquei encantado com esse lugar, Chapada Diamantina, no Mirante Painácio. Vocês estão com essa câmera aí, com cenas do Mirante. Nessa oportunidade, eu não vou subir, mas espero fazer cenas lá de cima. E claro, para falar de Paulo do Irado, esse lugar marcante que é a Chapada Diamantina. Por que a Chapada está envolvida no seu coração, Paulo? Então, sou baiano, sou natural de Salvador, né? E fui escoteiro do grupo do Colégio Antônio Vieira. E tive a oportunidade, ainda muito cedo, de conhecer esse interior da Bahia, né? Especialmente aqui a Chapada Diamantina, de forma que marcou muito minha vida, até a minha própria formação, assim, como homem mesmo, porque vivi grandes aventuras aqui, grandes experiências, assim, de desenvolvimento da resiliência, né? De enfrentar adversidades e tal. Então, isso para mim foi uma coisa assim construtiva e que moldou muito meu caráter. Inclusive, na sua biografia, nesse período você chegou a fazer caminhadas de 50 quilômetros, É, que até mesmo você mesmo duvidou disso. até duvidei e mais adiante eu fui de carro lá e fiz esse mesmo trajeto e confirmou isso aí. Então o que acontece é que é um exercício, né, assim, muito forte, principalmente para um jovem, de desafio. E a gente percebe o quanto a gente é capaz de ter a superação, de crescer realmente como pessoa e de conhecer mais a própria potencialidade. Essa região aqui, particularmente esse local que nós estamos, né? Eu, há cerca de 52 anos, ou até um pouco mais, eu já andei por aqui. E vinha acampar, e era uma realidade diferente aqui de hoje, né? Mas que a paisagem é a mesma, é altamente encantadora e a gente não tem como esquecer. Você passou essa infância como escoteiro, mas você foi também e é um apaixonado por modelismo, por automóveis. É. Conta um pouco sobre isso. Não, então, sempre fui, assim, muito, vamos dizer, curioso, né, de pegar coisas para desmontar, para remontar. E nessas experiências trabalhei muito com modelismo, criava barcos, botava motor, fazia barco à vela, fazia barcos com tração de hélice, de aeromodelismo. Então eu sempre fui muito assim. Não sei, minha mãe usava uma expressão que eu estou tentando lembrar aqui, que era assim, tá fuçando as coisas e tá mexendo em tudo. E nessa eu aprendi muita coisa e me apaixonei muito por mecânica, né? Tanto que fui estudar na Escola Técnica Federal da Bahia, um curso técnico de mecânica, e fiz concomitantemente o ensino médio. Mas meu sonho quando entrei lá era aprender mais sobre carro, né? Automóvel, que é uma paixão que eu sempre tive. E de repente, durante todo o curso, se teve 15 minutos falando de carro, foi muito, porque era tudo mecânica industrial, né? Voltado para usinagem, para criação de engrenagens e outras coisas, compressores e tal, que fugia um pouco do meu interesse maior. Aí, em seguida, fiz vestibular na Universidade Federal da Bahia para engenharia civil, passei e fiz um curso de engenharia que terminei não concluindo, né? Porque já no primeiro ano de engenharia
comecei a trabalhar com processamento de dados, como se dizia na época, né? Programação de computadores. Então, tudo isso vai se somando, tudo muito voltado para a área de ciências exatas, que era a minha vocação assim, inicial, né? Mas depois, com o tempo, eu descobri que eu tinha uma atração muito forte pelo lado da educação. E aí terminei até fazendo uma formação em pedagogia e montando escola junto com a Aparecida, né, minha esposa, e a gente vem nesse caminho aí já há mais de 40 anos. Também conhecendo um pouco da sua história, que é muito inspiradora, quando você conheceu Cida, já iniciou também de maneira mais intensa a questão da educação do Waldorf. Sim. Me conta esse início como foi, que é um lado que tem na sua história muito forte. Então, eu como programador, como analista de sistemas, eu já tinha um certo viés de trabalho, uma certa maneira de trabalhar que me diferenciava um pouco dos colegas, porque eu tinha sempre a orientação de facilitar o trabalho do usuário, né, de fazer com que o computador trabalhasse para ele. Então eu tinha sempre esse cuidado e o pessoal terminava me trazendo mais demanda do que normalmente os demais colegas, né? Buscando exatamente essa atenção. E eu comecei a ver que a questão é o seguinte, é que tecnologia é o que está transbordando, é o que a gente tem em excesso. Humanizar o uso das ferramentas, né? Dar atenção às pessoas que estão sendo desafiadas a improvisar o tempo inteiro no uso dessas ferramentas, desses mecanismos, principalmente no mundo digital, que é o grande desafio. Né? As ferramentas se renovam todo dia tem aplicativo novo e etc. E a gente tem que improvisar para usar, porque os instrumentos gerenciais, né, demoram para ficar pronto. Quando você se sente muito confortável usando um aplicativo, é porque certamente ele já está obsoleto, já tem umas 2 versões mais novas aí na prateleira e você ainda não foi para elas. Com certeza. Então, essa atenção com o usuário terminou me levando, dentro do trabalho ainda da informática, a trabalhar também a parte de treinamento para o usuário. Peguei aquela fase do surgimento dos microcomputadores, da descentralização dos recursos de informática, né, de colocar o computador na mesa do usuário e tal. Então, eu terminei me voltando muito para olhar para o usuário mais do que propriamente para a questão da programação e da análise de sistema diretamente. E aí a gente, falando já de mim e de Cida, começou ela a conhecer a pedagogia Waldorf, né, e a gente entendeu que era a melhor manifestação pedagógica possível, e até hoje trabalhamos com isso, e é de muita completude, porque olha o ser humano de uma maneira muito integral, sabe? E é uma educação que não fica preso só ao desenvolvimento cognitivo, não é só o intelecto que é levado em conta, mas também a volição, também assim, a força de vontade, também o emocional precisa amadurecer na mesma proporção. Então tudo isso traz uma grande forma, vamos dizer assim, de desenvolver integralmente, especialmente a criança. E aí a gente vem trabalhando já com isso e eu me envolvi mais com a educação e é vamos dizer assim, uma coisa apaixonante. Até hoje estamos nesse caminho. Você fez pedagogia, não é isso? Fiz pedagogia na Faculdade de São Luís de França, em Aracaju, um curso maravilhoso, realmente. Depois fiz pós-graduação também, aí já voltado um pouco para a área empresarial, né, porque eu venho há muitos e muitos anos trabalhando em empresas, grandes empresas, e sempre ocupando cargos de coordenação, de chefia, de diretoria. Então a gente termina buscando esse encontro entre a pedagogia e a atividade empresarial, a atividade de gestão. E realmente tem muito a ver essas coisas, né? Olha só o atendimento do Mirante Pai Inácio aqui. Maravilhosa. O café chega até você. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Elmo. Elmo, muito obrigado, Elmo. Obrigado, Elmo. Uma maravilha aqui. Com certeza está muito bom. Eu acho que só Vamos inverter aqui. Olha, é para uma sensação maravilhosa. Você está nesse local tomando um café aqui no Mirante. Vem para cá e falar sobre educação, empreendedorismo, sobre
a sua vida, Paulo, porque não, eu sei que você não gosta de tantos elogios, né? Depende. Mas a sua história é muito inspiradora e essa defesa do Waldorf, que você acabou falando de um pouco sobre Waldorf, mas o impacto que dá na sociedade, suas ações, suas ideias que envolvem educação, inclusive projetos que influenciam até a rede educacional do Brasil, né? Esse tocante de empreendedorismo. Como foi que nasceu essa semente do empreendedorismo? Você já trazia com você isso? Como é que você implementou? Foi com a especialização que você fez ou você já tinha essa semente? Não, acho que já tinha essa semente, né? Porque o empreendedorismo é a realização de projetos, né? Então, quando você tem projetos, você tem determinadas ambições também, você vai empreender na direção da construção desses projetos. E os projetos, de um modo geral, eu acho que eles estão ligados aos nossos sonhos. Então, empreender é construir sonho. Então, esse é o que eu prego, né? E que entendo que deve fazer parte da educação. Por quê? Porque a própria Unesco, por exemplo, ela sempre definiu que a gente deve desenvolver, né, dentro do trabalho pedagógico, o aprender a conhecer, né, que é o que as escolas fazem muito bem, de um modo geral, mas também o aprender a conviver e também o aprender a fazer. Então, eu penso que a educação empreendedora, quando se une à educação formal, à educação regular das escolas, traz uma riqueza muito grande para o desenvolvimento de todos. Eu digo todos porque não é só o aluno que se desenvolve, toda a sociedade, toda a comunidade escolar, todas as pessoas passam a ter um novo nível de diálogo, um novo nível de compartilhamento. E essa cooperação, essa realização vai transformando o ambiente da escola de uma maneira muito positiva. Então, as experiências que já fiz com relação a educação empreendedora, aliada à educação regular, são riquíssimas nesse sentido, sabe? Você vê, as coisas funcionam Faz a diferença mesmo para. profundamente. E tive, durante um período que passei no Senac, uma experiência também muito rica, aplicando esses princípios da pedagogia Waldorf na educação profissional. E aí são números e são realizações até inimagináveis que a gente conseguiu fazer dentro do Senac de Sergipe, né? Nesse contexto. Então, temos a solução. Né? Inclusive no Senac, que eu conheci o projeto Senac Pleno, que você implantou na época, Sim. né? E explique para as pessoas mais ou menos como é que funcionava o Senac Pleno, porque é muito interessante e eu tenho certeza que fez um grande impacto na vida dos alunos nesse período que o Senac Pleno era ativo. De uma forma assim rápida, né? A educação profissional, ela já traz muito forte esse aprender a fazer, que falta na educação regular. Então você tem o aprender a conhecer e o aprender a fazer já acontecendo dentro do ambiente escolar. E o que nós fizemos com o Senac Pleno? Vamos trabalhar também o aprender a conviver. E como? Através de projetos transversais, projetos que pudessem estar misturando diversas formações, né, alunos de várias áreas, para realizarem conjuntamente projetos e com isso estar fazendo uma atividade, vamos dizer, de natureza interdisciplinar, de metáforas também, porque o que um aluno traz de experiência, né, dentro daquela área que ele está estudando, às vezes serve de modelo ou serve como um formato para o outro experimentar em outra área. Então isso aí enriquece bastante o processo educativo e no caso do Senac Pleno, nós chegamos a ter mais de 40 mil alunos que passaram por esse projeto em cerca de 7 anos, né, que foi o prazo mais ou menos que... E houve destaques dos alunos que conquistaram pódios, prêmios através desse... Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, né? Mas o Pronatec Empreendedor, realizado pelo Sebrae Nacional em Brasília, né? Um torneio nacional que aconteceu 3 anos seguidos. Nesses 3 anos, nossos alunos do Senac de Aracaju subiram no pódio nacional todas as vezes. Então, acontece o quê? Que nenhuma escola no país subiu 2 vezes.
e nós subimos 4, porque na última ainda teve um projeto de professor também que foi premiado lá, né? Então, isso mostra o quanto esse tipo de educação funciona e faz a diferença. Então, é um exemplo, né? Mas tiver vários outros aí, né? De concursos de moda, né? Que a gente ganhou disparado o primeiro lugar. E acima de tudo, para não ficar falando só de competição, mas de cooperação. Porque quando tínhamos jogos, como por exemplo os JUBs, né, que são os Jogos Universitários Brasileiros, que aconteceram em Aracaju, nossos alunos da área de massoterapia, de massagem, foram atender os atletas como um gesto de cooperação para melhorar o desempenho deles, para permitir a restauração deles após as provas, né? E isso se tornou uma referência a nível nacional, né? De forma que tanto ajudou o aluno a ter modelos, vamos dizer, com massa muscular bastante avantajada, de forma que não é comum você conseguir isso, como também melhorou a performance dos atletas, trouxe conforto para todos, qualidade de vida e experiência, acima de tudo, para o nosso aluno. É muito interessante porque não é só o aluno, já envolve a família, todos que estão participando dessas ações mudam a vida nessas vivências, essa perspectiva que eu lembro que Olha, o Senac era vivencie para saber. vivencie para saber. O que acontece é o seguinte, né? Toda vez que você faz alguma coisa pelo filho de alguém, a família toda ganha com isso, sabe? Então, se você quiser agradar uma família, agrade o filho. Todos vão gostar, todos vai ter uma resposta extremamente positiva. E o jovem precisa ter esse espaço onde ele possa se realizar, possa demonstrar suas habilidades, suas capacidades, ter coragem ali para buscar caminhos de inovação. Então, eu acho que tudo isso tem que fazer parte da escola. Então, a gente tem que trabalhar com essa aliança com o jovem, né? Acreditar neles, porque hoje é muito difícil a vida de um jovem, tá? Vive imerso nesse mundo digital, com pouco espaço, às vezes, até de diálogo, de poder estar realizando as coisas no mundo, fica muito no nível da idealização e pouca realização, pouca execução. Então, eu acho que a gente corre um risco que não pode perder de vista no movimento, vamos dizer assim, educacional, escolar, de dar oportunidade ao jovem de ser realizador. Porque senão nós estamos atrofiando essa capacidade, essa habilidade das pessoas, né, por não praticar. Então, eu acho que faz parte da formação, né, e no caso da educação profissional, você desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para formar as competências necessárias para ele vir a se realizar depois no mundo do trabalho. Antes de eu partir para perguntar sobre sua ida ao Sebrae, Ah. né, as vivências que você teve lá, eu vou tentar explorar mais a mente de Paulo, talvez vou me arriscar. Quando você, Paulo, do Irado, vê o resultado de um aluno que olha e agradece seus olhos, ou vê a alegria, os resultados, não como um coletivo, mas o que passa na sua cabeça, no seu coração, o que o Paulo... Mas eu penso que a grande recompensa do professor, né, é mais adiante encontrar um ex-aluno e que está feliz da vida de alguma forma, se realizando, com coragem para enfrentar também as adversidades, sabe? Assim, acreditando na vida. E eu acho que a gente se sente realizado nisso, tá? Educação, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da ciência, é totalmente diferente. Primeiro, toda a área de atuação, né, do trabalho, o tempo vem para desmontar o que você faz, né? Você constrói uma ponte, se não der manutenção, um dia aquela ponte vai cair. Se você faz um trabalho organizacional, na hora que você dá as costas, se ninguém persistir naquilo, vai desmontar. E educação, né, é diferente. Quando você trabalha a criança e planta bem uma semente pedagógica, né, bem situada, bem colocada, bem escolhida, aquilo ali você plantou na criança. E aquilo ali tende, através do tempo, a crescer. E quantas vezes você já ouviu falar histórias assim, né, que numa situação de estresse extremo, que a pessoa está naquele ponto assim de dizer, vou perder a cabeça aqui agora e não sei o quê. Aí lembra de uma situação que aconteceu ou da mensagem de um professor, né, que
disse alguma coisa ali, aquela ficha cai na hora, assim como que... Rapaz, aí toma uma atitude completamente diferente daquilo que seria o padrão, por exemplo, né? Então isso é a semente que foi plantada, é o exemplo acima de tudo, e essa é a grande recompensa do professor, E é o que me realiza. quando chega até você, você se emociona. Com certeza, né? Tem casos e casos, né? Lá na história do Senac Pleno, por exemplo, né? A gente fazia um negócio de cartões para Dia das Mães e tal, né? E os alunos postavam esse cartão, o Senac pagava o correio, e aí surpreendia muitas mães, né? E eu vi depoimentos assim de me emocionar profundamente, né? Porque você pegar uma pessoa que está fazendo um curso já com mais de 40, perto de 50 anos de idade, para ser porteiro de condomínio, né? E ele dizer assim, só o Senac para se lembrar de minha mãe, É, sabe? pai. Aí você vê, né, o confronto de realidades e o quanto a escola pode fazer, às vezes, pelas pessoas, né? De maneira tão acessível e tudo. Mas falta, às vezes, é essa entrega, né, das pessoas olharem para o outro, de zelar de maneira mais profunda, inclusive através do gesto, né? Que é de desenvolver um Da cartão atitude, né? para colocar e pagar aquela pequena Simples, despesa. mas que tem um impacto muito. Imagine, né? A gente tinha todo ano aí 6.000 mães ganhando cartão dos filhos pelo correio de surpresa, porque não era combinado com elas, né? E o impacto que isso traz para todos, né? Que aquilo ali é uma aliança, na verdade, né? Quantas vezes as famílias estão em estado de rompimento, de dificuldade de relacionamento profundo, e aí, de repente, um cartãozinho desse pode mudar Completamente. toda a história, né? Então são pequenos gestos, mas eu estou insistindo nessa palavra gesto, porque eu acho que é isso que precisa, sabe? Intenção sem gesto não é fraternidade. Então a fraternidade está sempre com um gesto presente de alguma forma, né? Eu acho que isso aí é que faz a diferença. E aí, eu vou até partir para outro assunto, porque às Vamos vezes lá. eu tenho a intenção de emocionar o convidado e acaba quem está apresentando querer ficar emocionado. E porque é emocionante a sua história e esses depoimentos, mas Paulo foi para o Sebrae e a gente já pensa, Sebrae, questão empresarial, mas também teve projetos e ações humanas, Muitas. muitos. Essa, Não é tipo racional sempre, né? Teve embora conta, o Sebrae trabalha com empresários, né? sim, Mas quando a gente olha quem é o empresário brasileiro, você vai ver que é muito semelhante ao operário brasileiro, ao trabalhador brasileiro, né? A nível da precariedade, às vezes, da própria formação, não teve chance, né, de fazer uma formação escolar ou nível superior correto e tal. Então, vive realmente matando um leão por dia, é uma loucura. E um ambiente extremamente hostil, que infelizmente ainda existe no Brasil, né, de dificultar a vida do empreendedor, do empresário. Então, tudo isso é algo que, às vezes, no imaginário, parece que o empresário é uma pessoa especial, que está numa situação privilegiada e tal, e não é bem isso, não. Muito pelo contrário. A grande maioria dos empresários brasileiros vivem realmente uma dificuldade imensa de sobrevivência e a maioria imensa dos negócios não consegue sobreviver por 2 anos ou por 5 anos, por exemplo, né? Então é muito desafiador. E a educação, de novo, tem que ser presente, porque ela é quem vai trazer possibilidades aí de uma melhoria de sobrevivência, de prolongar a vida das empresas, de melhorar a qualidade de vida também dos empreendedores, dos empregadores, né? E esse trabalho o Sebrae tem como desafio e realiza muito bem. E a educação empreendedora, ela vai, inclusive no âmbito da escola, por exemplo, né, como um acréscimo valiosíssimo. Melhora, como eu já disse, o ambiente escolar, melhora a performance dos alunos, traz significado aos conteúdos escolares, né, porque ele vê onde é que aquilo de fato se aplica e conecta o aluno com o futuro, que para mim esse é o mais importante. Então, quando a gente fala em empreendedorismo na educação, a gente está falando em projeto de vida, a gente está falando na educação financeira, a gente está falando nas ferramentas que existem para o empreendedor poder saber se está caminhando na construção do seu sonho, do seu projeto, né, de avaliar
o desempenho, as metas, os objetivos, aumentar a resistência das pessoas a superar as adversidades, né, pequenas do dia a dia principalmente. E aí quem tem um olhar de longo prazo sempre vai ter mais força para vencer os desafios. Não existia de forma, vamos dizer assim, já existia educação empreendedora nas escolas públicas antes? Veja, a gente começou esse trabalho em Sergipe em 2003 e criamos um belo projeto que depois serviu até de modelo para o Sebrae Nacional, né, que de certa forma nacionalizou esse modelo, que era capacitar o próprio professor da rede, especialmente do ensino médio, para trabalhar o empreendedorismo dentro da escola. E isso a gente fez, né, e serviu para um projeto maior, que é assim que o Sebrae a nível nacional trabalha hoje. Mas Que virou referência, né? vem lá de mais de 20 anos essa história, né? E tem muitos pontos assim extremamente positivos, e trago também na memória muita coisa bacana, e vi a transformação de muitos alunos por conta desse tipo de E projeto. e está em sala de aula. Está em sala de aula e de uma maneira bem crescente, né? Hoje, inclusive, envolvendo ensino fundamental, envolvendo todos os níveis, né? E que eu acho que é por aí mesmo. A nível universitário também é importante. Não pode abrir mão de ter um certo conhecimento sobre empreendedorismo. E aí, empreendedorismo em educação, né, é sempre para atender a 100% dos alunos. Não é só aqueles que, por acaso, queiram montar seu próprio negócio, mas todos que desenvolvam o seu projeto de vida. Ah, eu quero ser, sei lá, auditor da Receita Federal. Vai empreender uma caminhada aí difícil para conseguir passar no concurso. É empreendedorismo isso, né? Eu quero ser médico. Vai empreender uma caminhada difícil para poder passar lá no Enem, conseguir os pontinhos e tal, né? Ah, eu quero ser advogado. Vai empreender uma caminhada também de empreendedor para construir, né, o espaço para ser o escritório, para a área que você vai trabalhar, para conseguir se tornar uma referência. Então, empreendedorismo não é montar negócio. Empreendedorismo é atitude, é postura diante da vida, é a forma de você encarar a construção do seu sonho. E aí, quando você está sonhando, quando você está projetando, você está conectado ao futuro. E isso está faltando hoje muito, né? Porque quando você trabalha o conhecimento, você está trabalhando no passado. Com certeza. Aquilo tudo que você está aprendendo, alguém já pensou antes, alguém já escreveu antes, já definiu. E aí você também, com a sua própria memória, está se voltando para o próprio passado, né? Eu não estou memorizando o futuro, eu só memorizo para trás. Então, o conhecimento é uma ferramenta do nosso pensar olhando para trás. E como é que a gente olha para frente? Pela ação. Assim como eu não tenho condição de ter acesso ao passado mais para mudar por minha ação, por meu gesto, eu passo então a ter que trabalhar em direção ao futuro. E é isso que é importante na educação. Você vai conectar o jovem, o aluno e tal, com o futuro. Então essa é uma vivência assim que precisa ter na escola. Senão a gente não está fazendo a educação no sentido da formação integral da pessoa. É impressionante essa visão e essa vivência que você traz, porque a cada lugar que você tem esses desafios, esses projetos, você acaba trazendo todas essas vivências para poder, vamos dizer, mesclar para novos projetos, para a solução, né? Nesse momento você está como diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Isso. E aí muda completamente, já tem uma outra perspectiva, já no universo científico, ou não, Paulo? No fundo, o princípio... Eu me prendo muito, Jacilque, numa frase do poeta Goethe, né? Wolfgang Goethe, alemão, que ele dizia que as leis gerais são muito poucas, as metamorfoses é que são infinitas. Então, você vai ver que aquela regra básica, né, aquele modelo, se aplica perfeitamente em diversos campos, aparentemente como coisas diversas, mas não é. Então eu posso pegar a questão da formação da competência, né, conhecimentos, habilidades e atitudes. Aí eu estou falando ali do pensar, do fazer, a atitude, e do sentir, que é o conviver, né, essa coisa de você criar relacionamentos.
Essa mesma situação você vai encontrar nos pilares da Unesco para a educação. Você vai ver isso, de repente, acontecendo na forma como a gente organiza o próprio governo, né, com o legislativo, judiciário e executivo. Então, os arquétipos são os mesmos. Onde existia um tripé, que é o caso, por exemplo, da área de ativos financeiros, né? Rentabilidade, risco, liquidez. Você está falando exatamente tudo a partir da mesma origem, né, com roupagens diferentes, conforme o campo onde você está aplicando esse conhecimento, mas a rigor a gente está falando sempre da mesma coisa. E, no fundo, é a imagem do ser humano transportada, né, ou transbordada para aquele campo onde você está desenvolvendo um projeto, desenvolvendo alguma coisa. E são os projetos mais duradouros, né? Dinheiro já existe há bastante tempo aí, né? E está aí funcionando direitinho até hoje. Então são coisas assim que a universidade, por exemplo, né? Pesquisa, extensão e ensino. Está aí o tripé, é exatamente o mesmo desses outros que eu citei, aplicado ao ensino superior. Também é um projeto antigo aí. A universidade está fazendo 1000 anos aí de existência, né? Inclusive, quando a gente trabalha com a questão do ser humano, a gente está lidando com uma caixinha de surpresa que envolve vários aspectos, né? Muito. E não superficiais. E quem não entende um pouquinho desse universo, custa às vezes até de elaborar, vamos dizer assim, direcionar, solucionar algum problema, porque tem que entender um pouco o ser humano. É complicado. O ponto de partida é exatamente que a gente não vai compreender nunca, né? É verdade. É um assunto inesgotável. E é ter humildade. Porque conhecimento, aprendizagem só se dá quando a gente tem uma postura humilde, porque você vai ter que renunciar àquilo que você já sabe em troca do risco de algo novo que vai chegar para você, né? Então essa é a postura, vamos dizer assim, inicial para um processo de aprendizagem. É humildade, é renunciar o ponto que você está para vir a evoluir, a ascender a outro nível de entendimento, de conhecimento, de relacionamento, tudo, né? Então eu acho que a vida é uma grande aprendizagem, a gente tem que andar sempre nessa direção. Com certeza. Nós já estamos já no final do nosso podcast. Já? Mas sabe o que dá vontade, pessoal? Cada etapa, cada pensamento de Paulo é um novo podcast. Para mim é. Para mim é um podcast só para falar da educação Waldorf. Vou ficar freguês, viu? Outro podcast só para falar sobre empreendedorismo. Porque são assuntos super interessantes e nós sempre gostamos de aprender. Eu vou resgatar no início da nossa entrevista, voltando aqui nessa parte final, a Chapada Diamantina. Muito bom, bom negócio, bom começo. É um bom final indo do começo. Antes de falar que o primeiro site de Sergipe começar por uma empresa foi você que fez. Foi. Para habitacional, construtora habitacional. Tá vendo? Até o primeiro site de Sergipe. Isso, e assim, que desafio, né? Fazer um site assim. Não, ninguém nem sabia fazer aquilo direito, né? Aí eu junto com o Nivaldo, que é dono da Infonet, e a gente aí sentou lá e vamos fazer, aí topamos fazer assim, vai ser o primeiro e tal, e escreveu aquele negócio em HTML, né? E tal, não tinha ferramentas ainda disponíveis para esses aplicativos e tal. E fizemos, né? E botamos no ar, já anunciando os apartamentos que a construtora fazia e tal. Bem interessante, né? Mas é bem diferente do que a gente tem hoje, né? Era uma coisa estática, funcionava mais como outdoor do que como... E deu certo, e claro. E teve vários outros projetos que se teve até com de trabalhar junto com jovens, né, na área de robótica, Também fui pioneiro nessa coisa de robótica na educação na década de 90 ainda, né? Com tecnologias da Lego e outras mais. Tinha um pessoal da Unicamp que fazia lá uns circuitos e eu ia atrás e tal. Era tudo experiência, né? Tudo gosto também pelas crianças e até porque era a idade de meus filhos, de certa forma, que me convidava também a desenvolver projetos desafiadores assim com eles. E aí envolvia todos os colegas e envolvia a própria escola que eles estudavam e tal. E é bem legal, assim, essa coisa, né, da convivência da família, da experiência de uma geração para outra. Eu acho que isso é o que precisa ter mais no mundo. A gente termina hoje ficando muito focado em coisas pequenas, né?
Mas a gente tava falando foi de Chapada Diamantina, né? E exatamente porque... É porque é tanta coisa que a gente vai lembrando, não, eu vou jogar isso que a gente quer saber. Aí vem Paulo Doirado, trilheiro, que anda pela Chapada, conhece a Chapada na palma da mão. Diz ele que não conhece tudo, mas conhece muita coisa. E aí você está vendo imagens dele passando por trilhas, levou a gente para conhecer a Gruta da Marota, né? Lindo demais. E no mirante aqui do Pai Inácio, que até a Vitória está aqui, muito obrigado. Nesse cafezinho aqui. Nossa, maravilhoso. Escapei de não subir, né? A gente inventou podcast, mas eu quero subir. Eu quero subir. Vou anotar, tá registrado. Fazer um podcast em cima, lá em cima, quem sabe, né? Quem sabe. E aí vem os filhos e neto, os filhos que te acompanham nessa questão dessa paixão que você tem. De aventura. De aventura. Tem filho. Campeão de rally. Rally, o outro é negócio de bicicleta, é maratona, não sei o quê. Você gosta de conviver, envolvido. de dividir isso com seus filhos? Hoje eu pego o meu relógio e empresto a ele, que é pro relógio dar as voltas lá e parecer que fui eu que queimei aquelas calorias ali, né? Mas na verdade, a gente desde sempre teve um pouco de buscar essas experiências, né? E aí tem um fato curioso, né? Que nós estamos aqui. Sim, conta essa já história. que a gente estava falando de filho e falando de Chapada, então vamos juntar aqui de Pai Inácio. as coisas. Agora, recentemente, né, dias atrás agora, nós fizemos 40 anos aqui do encontro com a onça aqui no Morro do Pai Inácio. Eu e Aparecida, e Cida estava grávida de André, já de mais de 7 meses, né? E é o filho mais velho nosso. Aí eu disse, a gente vai ficar um tempo sem poder fazer essas aventuras, né? Ficar viajando e tal, né? Ficar com um filho pequeno e etc. Vamos aproveitar para a gente dar uma passeada lá na Chapada Diamantina antes do menino nascer, que a gente nem sabia na época se era menino ou menina, a gente manteve como surpresa mesmo, a gente só soube quando nasceu. E aí viemos para cá e digo, vamos ver o pôr do sol ali em cima do Morro do Pai Inácio, né? Esse morro lindíssimo, esse cartão postal aqui. E aí subimos o carro até onde podia. E depois eu digo, eu já subi aqui há um tempo atrás, quando era escoteiro, eu tenho uma trilha por aqui e tal, né? Nem tinha essas trilhas organizadas como tem hoje. E aí fomos contornando o morro, procurando a forma de subir. Aí eu vi um urro de uma onça, né? Meu Deus. Aí eu duvidei. Aí estava somente eu e Cida, assim, tipo 5 horas da tarde e tal. Aí eu dei outro passo, a onça urrou novamente, né? Meu Deus. Mas eu não vi o animal, porque tinham muitas pedras e eu estava certamente invadindo ali o território dela, né? Aí eu digo, de brincadeira, disse, vou lembrar aqui o manual do escoteiro mirim aqui, como é que resolve uma parada dessa, né? Aí eu disse para Cida, volte de ré, nem dê as costas. Aí levantei os braços, né? E aí andei para trás também. Inteligente. É uma forma de você levar, no mínimo, para ganhar um tempinho, né? Porque o animal, se ele for lhe atacar, na hora que você levanta os braços, ele vai recalcular o bote dele, né? E aí você também parece maior do que é, né? E aí a gente se afastou e aí voltamos pro carro e fomos embora, mas eu não vi essa onça até hoje e acredito que ela nem é mais sobrevivente, né? 40 anos depois, ela já deve ter passado outros aperreios aí. E é isso. Então eu acho que são vivências ricas e tal. E a gente estava até brincando aí, recordando, né? Porque o André vai fazer 40 anos esse ano, daqui a pouco. E a gente já fizemos então 40 anos do encontro com a onça também. Então é tudo vivência, é tudo uma riqueza. Qual a mensagem que você daria? Normalmente eu peço uma mensagem no geral, mas eu vou fazer diferente agora, Paulo. Qual mensagem você daria para Cida nesse ambiente e para os seus filhos? Mas, na verdade, ali são tudo para mim. Tudo ali, né? A gente, como família, sempre foi extremamente unidos e sempre relacionamos muito a construção de um projeto de todos, né? Sempre trilhamos um apoiando muito o outro e vencemos assim muitos desafios. Eu só tenho a agradecer à vida, né, por esse encontro
pelos filhos que tenho, os netos que ganhei depois. Então a gente se sente assim plenamente feliz, sabe? Não vou dizer aquela coisa, a sensação da missão cumprida, né? Eu acho que a missão ainda está começando. Eu não sei por quanto tempo, mas é sempre um começo. Sempre é a vontade de estar vinculado ao futuro e estar projetando novas possibilidades e tal, e respeitando também a vontade de Deus, porque a gente é muito pequeno diante de tudo isso, né? Então, acima de tudo é agradecimento, não tem comparação, né? É a história, é só essa, e graças a Deus que é essa. Muito obrigado por dividir um pouco da sua história e de dar essa honra de eu estar te entrevistando. Opa. Eu que conheci, o conheci lá no Senac, que você deu essa oportunidade para a gente fazer o projeto de cinema lá no Senac Pleno. Ficamos amigos. Isso. E desde então, muitas conversas que a gente teve, e essa vontade minha de compartilhar um pouco desses anos que a gente conversou e deixar a casa aberta assim, quando precisar fazer esse podcast para contar a história. É só voltar aqui. É só olha, inclusive André disse que pretende, não tô prometendo, fazer um podcast num balão, cara. Não sei, mas eu quero fazer um podcast lá em cima do Pai Inácio. Vambora, quem sabe? Não vai faltar lugar bonito pra gente estar inventando o nosso... Daqui a pouco é na gruta. Nem faltando assuntos, né? Cachoeira, vai ter local. É isso, eu que agradeço muito, viu? Essa possibilidade, essa oportunidade e esse local aqui. A gente tá aqui num lugar muito especial, né? Para mim, significa muito de minha história. E eu sempre fui muito vinculado aqui com a Chapada Diamantina. Hoje eu tenho até uma casa aqui em Lençóis, né? Que eu busquei isso para meus netos. Eu digo, eu vou aprontar uma para esses meninos que eles não vão esquecer do avô assim fácil, não. E de fato tem sido um ponto de encontro assim para a família e de oportunidade para o crescimento de todos. E é isso aí. Obrigado. E até segue nosso canal, se inscreve no nosso canal, vem para Chapada, vem para Mirante do Pai Inácio. Muito obrigado. Obrigado.